escura essa tela. Dane-se. Dane-se, porque eu vou colocar os livros aqui. Então tá tudo certo. Tá tudo certo. Bem-vindos, pessoal, ao canal. E hoje eu quero fazer um teste, mas que não vai ser tão teste. Que eu quero trazer os últimos livros que foram comprados nos últimos meses. E vão ser 2 vídeos, no caso. E eu já quero deixar... Tô olhando pra lista aqui. Eu já quero deixar um aviso de que vai ser o seguinte... Nós teremos mais hauls no canal, mas se forem menos de 30 livros, eu vou juntar 2 meses. Porque vocês forem ver, os meses de julho e agosto, principalmente agosto, que é o próximo vídeo, tem muito livro. E entendam que não é normal, eu vou explicar em cada vídeo por que que isso aconteceu. No caso de julho, eu vou explicar hoje por que que aconteceu. Então, entendo que não é tão normal assim. Não teremos book hauls de 1 hora e pouco, como às vezes eu sei que o pessoal faz. Lembrando também que este canal é novo. Eu não tenho nenhum patrocínio, não tenho nenhuma parceria. Realmente, tudo que vem ou é do meu bolso, ou é presente do meu excelentíssimo. Então, já fica esse combinado pra você que vai assistir os próximos vídeos. Menos de 30 livros, não teremos book haul no próximo mês, aí não tem problema. Mês de julho. O que foi que aconteceu? Mês de julho, eu quase que literalmente não deveria. Deixei meu salário numa feira do livro. Por quê? Eu moro no Rio Grande do Sul, numa cidade muito pequena, que trabalho também numa outra cidade, que apesar de estar muito próximo da região metropolitana do Rio Grande do Sul, não há grande incentivo para feiras dos livros. Então, assim... São poucos livreiros que vêm pra cá e é praticamente o período do ano que muitas livrarias e livreiros conseguem tirar o seu sustento. Livrarias pequenas, não tem muito público, ainda mais agora se a gente for pensar concorrendo com a Amazon. Então, sempre que possível, eu tento ajudar esses comerciantes. Então, se vocês forem ver, o mês de julho é praticamente um boicote à Amazon, porque, se eu não me engano, não teve um livro da Amazon e não fui eu que comprei, inclusive. Não era nem da Amazon. Minto. Esse mês não teve um livro da Amazon, gente. Eu estou muito feliz com isso. Foi um mês atípico por causa dessa feira do livro. E eu já quero começar mostrando pra vocês o primeiro livro que eu comprei, que é Cutelo e Corvo. Eu fui lá e comprei porque eu tô muito interessada nesse livro. O pessoal super fala dele, né? E da trilogia em si, de um modo geral. Não li ainda. Vou tentar pegar ainda esse ano pra ler, porque eu realmente tô bem curiosa. Veio Powerless. Não vou nem me justificar, porque tem gente que diz que é bom, tem gente que diz que não é. Pra mim, o que importa é que eu comprei porque eu quero ver por mim mesmo. Peguei também o Despertar da Lua Caída. Gente, pelo amor de Deus, que edição bonita. Ai, gente, sério, que edição bonita. É apaixonante. Peguei também, acredito que vai ser uma série, mas por enquanto só tem os 2 primeiros publicados, que é a série Elementais, então Elementais Novos Princípios e Elementais Mundo da Discórdia. Por quê? Eu sou professora, também sou bibliotecária e quero me especializar em bibliotecas escolares. Então, sempre que possível, eu estou pegando obras infanto-juvenis e juvenis para poder indicar para esses espaços. E pelo que eu vi da sinopse, da capa e tudo mais, esses livros são mais infanto-juvenis, são nacionais. Eu quero ver se são interessantes para se trazer para as escolas e bibliotecas escolares. Aí peguei também o Que o Rio Sabe, que eu tô super curiosa, porque, gente, eu sempre fui fã do filme A Múmia. Me falaram que tem a ver com a múmia e tem livros envolvidos em bibliotecas. Ah, pronto. Foi a junção perfeita. Peguei também O Deus e a Raposa, que eu já li. Fantasia assim, ó. Um primor. Quero ver se eu trago aqui pra vocês resenha desse livro. E preciso dizer que é o primeiro Enemies to Lovers que eu comprei. Que eu fiquei assim, não, realmente aqui é um Enemies to Lovers. É realmente 2 pessoas que se odeiam, no intuito de matar. Porque era sempre assim, eles são inimigos. Mas era sempre assim, mas o fulano de tal é tão bonito. Mas nossa, fulano de tal tem um corpo X. Pena que é não sei o que. Isso pra mim não é enemies, gente. Isso pra mim é tipo assim, você não gostar da pessoa, mas você percebe que tem atrativos dela. Pra mim, enemies é tu realmente odiar a pessoa e não achar nada de bom na pessoa. Então você acha feia, você acha chata, você acha isso, você acha aquilo, tudo. E isso aconteceu nesse livro. Vai ter resenha dele em breve. Uma correnteza sufocante. Sim, eu estou curiosa, porque é sáfico e o pessoal elogia.
O Rei de Amarelo é um livro que eu tô, ó, atrás, desde que ele tinha a edição da outra editora. E eu tenho uma amiga que tá lendo e gostando muito, porque pelo que eu entendi são contos. Se não estiver, vai ter disclaimer aqui dizendo que não é. Ela tá elogiando e comentou que seria interessante eu adquirir pra ler. Reino de Carne e Fogo. Gente, que difícil de conseguir esse livro, se não for pela Amazon, pelo amor de Deus, porque eu li de Sangue e Cinzas, já achando que não ia gostar. Ele foi lá e me deu uma rasteira, que eu terminei de um jeito assim, preciso ler o próximo. Então, confesso, me rendi pra essa romantasia, quero ver se o segundo volume continua tão bom quanto, eu espero que sim, porque senão eu tô quebrando a minha cara, porque eu entrei na série do churrasco, e eu sou aquele tipo de pessoa que quando começa uma série, vai até o final, gostando ou não. O Abismo de Celina foi um caso que eu adquiri o livro físico, só que eu estava lendo ele no Kindle Unlimited na mesma época. Peguei o livro físico para terminar a leitura? Não, terminei no Kindle mesmo. Mas eu tenho ele físico aqui agora, porque isso também é outra coisa que eu gosto de fazer. Quando eu leio um livro digital e percebo que existe o livro físico, eu quero ter o livro físico, até para, né? Como vocês podem ver, eu sou aquele tipo de pessoa que gosta de ter os livros físicos. Então, foi o caso desse livro. Peguei também Maldição de Ruínas e Fúria, que é outra série da Jennifer. Aliás, o pessoal não fala, né? O pessoal até fala da questão da esquema de pirâmide, da série do churrasco, mas ninguém fala que essa mulher tá trazendo 399 mil séries pro Brasil. Todo mundo fala da Freida, que a Freida é isso, que a Freida é aquilo, que a Freida escreve um monte. Cadê o pessoal falando da Jennifer? Que assim, gente, pelo que eu contei, que eu tenho aqui em casa, eu tenho já 4 séries diferentes dessa mulher. Nenhum completo. Já se diga de passagem. Mas tá aí. Então assim, ô mulherzinha que gosta de escrever. Deve estar precisando construir piscina nova em casa. Peguei o Casas Estranhas, não quis o Imagens Estranhas, porque eu achei mais interessante a premissa desse livro. E agora tem o mangá também. Mas eu quero primeiro ler o livro antes de pegar o mangá, porque o pessoal comentou que há certas diferenças entre um e outro, como geralmente acontece. A gente tem que parar um pouco com essa ideia de que a adaptação não será diferente do livro ou do filme, ou seja lá qual foi o primeiro publicado. A Escolha do Verão, mesmo motivo de Os Elementais, é um livro infanto-juvenil e ele é cristão. Então, já me aconteceu de pessoas me perguntarem sobre literatura cristã. E eu fiquei, só conheço Nárnia, conheço mais nada além disso. Então, eu comecei a receber várias indicações de livros que são cristãos, principalmente para crianças e adolescentes. Então, eu resolvi ler para entender mais ou menos como é que funciona esse estilo de narração, de escrita e assim por diante. A Noite do Cordeiro, gente, eu vou confessar pra vocês que eu tô já há um tempo querendo esse livro, mas eu não lembro absolutamente nada dele. Eu não lembro se ele é terror ou se ele é uma ficção histórica. Eu sei que ele tem alguma coisa a ver com o Brasil e tem a ver, se eu não me engano, com a Bahia. Mas eu acho que ele é uma ficção histórica que mescla questões sobrenaturais. Porque, me desculpa, com esse nome, essa capa, vai dizer que não parece um tipo Nova Jaguaruara da vida. A Rainha do Nada, outro livro difícil de conseguir adquirir em locais, livraria, essas coisas que não fosse a Amazon. Por quê? Eu li Príncipe Cruel, achei, aí eu ganhei O Rei Perverso. Li esse ano, já esperando ser aquela leiturinha morna, mais ou menos, e assim por diante. Quebrei a cara porque era muito bom. E terminou com uma situação específica que eu fiquei, eu preciso o terceiro pra saber como é que vai terminar essa trilogia. Vou ler aí nesse ano, toda certeza. E aí trago pra vocês os meus apontamentos da trilogia. Tá acabando. Aí os últimos que vieram dessa leva, feira do livro, foi Irmãs de Canção Espada, da Rebecca Ross, mesma autora de A Melodia da Água e principalmente o que todo mundo conhece, o Divinos Rivais. Não li nenhuma dessas duologias. Eu resolvi pegar esse Irmãs de Canção Espada porque, se eu não me engano, ele é volume único. Não for, eu quebrei a cara de novo. Mas, pelo que eu andei vendo da Booksfera, às vezes o pessoal sugere começar por essa leitura ao invés das duologias. Por quê, gente? Eu tenho as edições ainda bonitas com aquela pintura trilateral de Divinos Rivais, bonita e tal. Eu não peguei ainda por medo de não gostar, confesso. Que o pessoal fala tão bem, tenho medo de achar mais ou menos. Então,
eu peguei esse Irmãs de Canção Espada que o pessoal sugere muitas vezes começar por ele. As resenhas que eu vi até agora foram poucas e a maioria positivas. Vou pegar esse pra ler, né? Até porque a premissa chamou minha atenção. Não é tão comum a gente ver questão de irmãs, etc e tal, na fantasia. E o último que veio dessa leva foi a minha primeira leitura conforto que eu comprei, que é Cozy Fiction, né? Que agora tá na moda, tem a Cozy Fantasy, Cozy Terror, Cozy Suspense, enfim, Cozy Romance, tem várias coisas, e é a incrível Lavanderia dos Corações. Por quê? Eu já ganhei livros de ficção de cura, mas a maioria não chamou tanto a minha atenção. O que eu achei interessante nesse aqui é que ele não se passa num café, não se passa numa livraria, ele se passa em uma lavanderia. E eu fiquei, tá, o que pode ter de atrativo uma lavanderia para virar uma ficção de cura? Então, tá aí o grande motivo de eu ter comprado esse livro. E o último disclaimer que eu quero fazer sobre todos esses livros que eu comprei, gente, eu não paguei o preço cheio neles. Todos eles vinham com algum tipo de desconto, até mesmo os livreiros que eu comprei mais de um livro, às vezes eles me deram um descontinho devido à grande quantidade que eu tava comprando. Mas sim, gastei mais do que devia. Então entendam que assim, eu não sou o tipo de pessoa que compra livros no preço cheio. Sempre que possível, eu tento conseguir algum tipo de promoção, algum tipo de desconto e assim por diante. Aí, tava eu um dia saindo da minha psicóloga e resolvi passar na livraria que tem perto do consultório. E é praticamente a única livraria da cidade. Aí, tinha uns livros em promoção e tinha 2 livros que eu acabei, esse sim, pagando preço cheio. Veio nessa o Fangirl, que, ai, gente, todo amorzinho da minha vida. Se alguém disser, não é tão bom assim, entrou na polêmica, entrou não sei o que, beleza. Eu li há muitos anos atrás, mas na época que eu li, eu precisava desse livro e durante muitos anos eu meio que coloquei o casal desse livro como o ideal do que eu gostaria. O outro que eu paguei daí o preço cheio é o Marvin Green e o Segredo da Sereia. Se você já leu a série Marvin Green até aqui, deixa nos comentários, por favor, pra eu saber, até pra, não vou dizer me motivar, mas tipo assim, olha, se eu fosse você, eu colocaria esse livro como prioridade pra ler em breve, porque realmente é muito bom. Aí os que estavam em promoção é o Minha Versão de Mim, que é um livro que já faz um tempo que foi lançado, e eu lembro do pessoal tecer elogios quanto a ele. Elo, que é uma série, não sei de quantos volumes, esse é o volume 1, eu sou uma pessoa que gosta muito, gente, de comprar volumes iniciais de trilogias, séries, não importa, pra ver como é que é. Faço muito isso com mangá. E aí dá pra ver a quantidade de mangás eu tenho incompletos e eu me ferro com isso, porque daí eu acabo com mais de uma série pra comprar, porque eu começo nessa e aí eu sou aquela pessoa que não gosta de deixar a série pela metade, e aí vocês já viram onde isso vai parar. Então sim, eu tenho também aqui na biblioteca muitas séries que eu iniciei, que eu tô na metade, que eu tô quase terminando e que eu preciso adquirir os próximos livros pra poder fazer isso. Então, não sei quantos livros são, não sei se é uma trilogia, não sei se os outros foram publicados no Brasil, acho que sim, porque pro livro estar em promoção significa que ele já tá um tempinho aí publicado. Jane Austen Roubou Meu Namorado é da mesma autora de Eu Fui a Melhor Amiga de Jane Austen, que é um livro que me fez rir muito no passado. Então eu comprei esse aqui porque eu achei a premissa interessante e eu tô afim de rir. E ele é assim mais juvenil e eu acho interessante quando o pessoal traz autores consagrados do passado e faz meio que uma, não vou dizer uma recontagem, mas tipo, coloca eles em situações do cotidiano, que você fica, cara, eu super teria essa pessoa como amigo, como conhecido, como vizinho e assim por diante. O Enfim Capivaras é nacional, o pessoal já teceu comentários positivos, e eu lembro que eu fiquei curiosa na época que ele foi lançado, que eu jurava que era mais tempo do que a data de publicação dele, achei estranho. Eu jurava que ele era lá de 2014, 2015 e não 2019. Eu fui no sebo, uma outra cidade que também é pertinho daqui, que, gente, é aquele sebo raiz, sabe? Aquele sebo de 20 anos atrás, que os livros eram, tipo assim, 15 reais, 20 reais pra época, que, tipo assim, era muito barato. Não é como alguns sebos hoje, que eu entendo, pessoal. Não dizendo que os sebos são errados, que o sebo vale mais a pena,
pequena se comparado à Amazon, eu entendo que os sebos precisam tirar seu sustento. E que muitas vezes eles têm que colocar um livro por um preço que não é tão atrativo. Tipo assim, o livro usado é R$5 mais barato que o livro físico comprado na Amazon e em qualquer outro lugar que tenha desconto. Eu entendo. Só que os sebos precisam entender também que o público que vai frequentar esses lugares, entre diversas opções, desde boicote a livrarias, boicote a Amazon, ou principalmente são pessoas com poder aquisitivo menor. E muitas vezes elas não têm como pagar R$60, 70 pra cima em um único livro. Esse sebo que eu vou, a maioria dos livros, eu acho que o preço mais caro que eu já paguei em um livro foi tipo R$60. Um livro que, se eu fosse ver na Amazon, primeiro ele tá esgotado, ou então ele só é vendido por outros livreiros, então não é da Amazon, então já é difícil de conseguir. Por outros lugares tá 180, 200. Então, assim, realmente é aquele sebo raiz que eu super indico, que mostra, às vezes, o catálogo deles, né? As últimas coisas que eles receberam no Instagram, o que é a minha perdição, porque daí eu olho e já começo a mandar mensagem, né? Esse eu quero, esse eu quero, esse eu quero. Eu vou deixar o arroba deles aqui embaixo, quem quiser seguir, porque eles enviam por correio também. Então, assim, é um sebo muito bom e eu consigo muita coisa. Tipo esses que eu vou mostrar agora. Eu consegui a série inteira de Goddess, da autora Psycast, que pra quem não tá ligando o nome à pessoa, é a mesma autora da série House of Night, que assim, eu entendo que é uma série que não envelheceu bem, que a partir de certo volume ela ficou um pouco mais chata, mais maçante, mas que, pra mim, tem valor afetivo. Então eu consegui o Deusa do Mar, Deusa da Primavera, Deusa da Luz, da Rosa, do Amor, de Troia e da Lenda. Fora isso, eu consegui uma outra série da mesma autora de A Maldição do Tigre, que foi então o Duelo dos Imortais, que é o prequel de Despertar do Príncipe, e o segundo volume, que é o Coração da Esfinge. Quando eu consegui esses livros, eu achei que eu tinha conseguido os volumes 1, 2 e 3. Eu não sabia que tinha esse prequel. Então agora, pra mim, falta o volume 3. E pelo que eu entendi, é o mais difícil de conseguir. Se você tem o terceiro volume e quer se desfazer, também deixa aqui nos comentários que eu entro em contato com você, porque eu gostaria de ter a série completa pra ler tudo de uma vez. Fora isso, também é um sebo que às vezes eu consigo uns mangás meio diferentes, uns mangás já fora de circulação por um certo tempo. E aí eu tô muito feliz que graças a eles eu consegui terminar uma série que eu tô há anos tentando terminar, que é Blackbird. Quase ninguém conhece. E assim, gente, é um romance sobrenatural muito bom. Então eu consegui os volumes 14, 15 e 16, que eram o que faltavam pra eu terminar essa coleção, que se eu não me engano são 18 ou 20 volumes. Então agora tá lindo e maravilhoso lá, a minha série completinha de Blackbird. E por fim, não menos importante, eu ganhei 3 livros esse mês do meu excelentíssimo, que foi Vou Te Receitar Outro Gato. Sim, ele me deu o primeiro. Não, eu não li ainda, porque como é ficção de cura, eu ainda estou, não vou dizer quebrando meu preconceito, porque eu não tenho preconceito, eu tenho um pré-conceito desses livros e eu sinto que não é o momento ainda de eu pegar esse tipo de literatura. Então talvez, quando eu sentir que eu tô entrando numa ressaca literária, eu pegue um desses livros porque eles são mais levinhos, ou então quando eu sentir que eu tô numa leitura muito densa, eu vou lá e pego um deles pra, né, dar aquele respiro que muitas vezes os leitores precisam. Então eu ganhei esse, um café e um feitiço pra viagem, que eu entendi é romance. Eu admito, eu não devia ter feito isso, mas o que foi que aconteceu? Ele um dia voltou de uma ida a uma livraria, porque é uma coisa que ele faz. Ele compra livros pra mim, bala pra presente, e esconde pela casa. Por quê? Eu sou uma pessoa que gosta de ganhar livros, isso já ficou muito claro, né? Por causa disso aqui. Então, assim, tô num bom dia, quero comemorar. Ele me saca um livro de presente e me dá. Ou então, tô num mau dia, tô doente, aconteceu uma coisa que me deixou muito baixo, preciso de uma coisa pra me deixar feliz. Ele vai lá e saca outro livro de presente. Então, ele deixa espalhado pela casa e eu não procuro, gente. Juro pra vocês. Eu sei da existência desses livros, às vezes eu esbarro com eles, inclusive, e eu não pego pra abrir. Eu espero ele me dar de presente. E aí, o que aconteceu é que tinha um livro que não estava
estava embalado, que é Que Amanhecer na Colheita. Ele tinha comprado pra ele. E eu fiquei, poxa, achei que ia ser pra mim, porque eu tenho toda a série de jogos vorazes até agora, do universo, etc e tal, vai faltar esse. Mas beleza, vou comprar outra hora então. E aí ele ficou se sentindo mal e resolveu me dar de presente O Amanhecer na Colheita, porque a gente tem o seguinte combinado: quando ele tem um livro que ele acha interessante, ele lê primeiro e depois eu leio. E foi assim que a gente fez com a canção. Então ele ficou tipo, cara, não vai fazer diferença pra mim ter o livro ou ser dela e eu ler. E como ela vai ficar feliz, deixa pra ela, que daí ela tem todo o universo certinho de Jogos Vorazes. E assim, gente, terminou o mês de julho e eu vou dizer pra você, foi um mês, eu uso o Libib. E uma das vantagens do Libib é que quando você vai cadastrando livros, ele vai te dizendo quantos itens foram adicionados. Então, em julho, foram 41 livros no total. Foi um volume grande, admito. Muito feliz com isso. Book Haul de julho tá aí pra vocês. Aguardem o mês de agosto, que esse sim, eu sugiro que você sente, pegue seu cafezinho, sua água, seu chimarrão, porque vai ser longo. Eu vou ficar por aqui então. Beijo e até a próxima para vocês.